corretor de imóvel deve participar do CIMI 360. Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do grupo SP Imóvel. Heitor Kusser é formado em Direito, corretor de imóveis, perito avaliador e possui especializações internacionais. Fanático por dados de mercado, atualmente é CEO do CIMI 360, considerado o maior evento do setor imobiliário da América Latina. Heitor, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Fabiana. É um prazer estar aqui com vocês. É um espaço interessantíssimo, com uma audiência qualificada, o que nos dá mais responsabilidade ainda de estar aqui. A gente agradece a oportunidade e, se nós pudermos ajudar a esclarecer mais coisas sobre o mercado imobiliário, fomentar esse mercado e fazer com que as pessoas aprendam e entendam melhor, será um prazer. Para compor a nossa bancada aqui, estou com Dalton Toledo, que é CEO do SP Imóvel. Dalton, seja bem-vindo. É isso aí, Fabi. Mais um SP Imóvelcast juntos. Fazia tempo que eu não vinha gravar um episódio aqui com você, mas hoje é um episódio que eu não posso perder, não é verdade? Sim, um episódio especial, né? É, estamos aqui com o Heitor, CEO do CIMI 360. Obrigado por aceitar o nosso convite. Esse ano estaremos lá com vocês nesta parceria de divulgação e apoio. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. O Dalton, quem agradece eu e assim aumenta meu compromisso ter o senhor aqui para me pressionar, vocês estão vendo, né? Será um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua presença, de ter aqui, dedicado seu tempo para estar aqui conosco. E eu espero realmente que a gente possa agregar e contribuir com o mercado e, naturalmente, com a SP Imóvel, que tem nos apoiado no CIMI 360. Com muita alegria a gente está aqui. Muito bem. Heitor, então vamos lá. Para iniciar, conta um pouco da sua trajetória no mercado imobiliário. Eu acredito que deve ter bastante história aí, essa trajetória longa. Você quer o lado para chorar ou o lado bom? É bom para chorar também, né? E por que da escolha do mercado imobiliário na sua vida? É impressionante isso. Eu, em 2010, 2011, eu estava no MIPIM, o maior evento imobiliário do mundo, em Cannes, na França, e o presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, João Teodoro da Silva, me disse assim: Heitor, você quer ser milionário, você quer ganhar dinheiro de verdade, vá para o mercado imobiliário. E eu não era corretor à época, eu disse: não, você é corretor, que é aquela imagem de corretor é o cara que não presta para nada, que é um vagabundo, que é um cara que não tem inteligência, o que é uma mentira. Aquele cara que não fez faculdade, então e não prestou para nada, é isso aí, tá? Vai ser corretor de imóveis. Isso é uma mentira. E eu fiz uma pesquisa do perfil dos corretores de imóveis 2010, 2024, que depois nós falamos mais sobre isso. Então isso é uma mentira, mas eu, no auge da minha... não vou ser corretor. E aí, em 2015, eu resolvi virar corretor de imóveis. Respondendo a sua pergunta, por quê? Porque é um mercado... Primeiro, que eu trabalhava para o mercado, não no mercado. Eu resolvi trabalhar no mercado. E aí vem a história triste da minha primeira operação. Eu estava fechando um negócio de 250 milhões de reais, que eu sou incompetente para vender apartamento, casa, eu não consigo, eu não sei fazer isso. Mas organizar grandes projetos, estruturar operações, eu sei fazer, modéstia à parte, muito bem. E aí, um empreendimento de 250 milhões de reais, tudo resolvido, fechado, com 2 fundos americanos. No dia 15 de janeiro de 2015, eu lembro a data, porque o Brasil foi rebaixado o grau de risco de investimento pela Moody's, Standard Poor's e pela Fitch. E o fundo americano que eu estava fechando o acordo, na outra semana iria para o comitê para aprovar o projeto. Só que os 2 fundos americanos têm o seu estatuto previsto que não podem investir em países com grau de risco especulativo, e eu perdi um negócio de 250 milhões de reais. Então, esse é o começo da minha história. Começamos bem, né? Um momento errado, crise danada, e essa operação. Mas a gente fez muita coisa de desenvolvimento de projetos, estudos, preparação e organização de operações estruturadas, que nos fazem levar a ter uma abrangência 360, e eu, como você disse, sou fanático por dados, eu tenho todos os dados do mercado imobiliário, e isso nos faz ter uma visão 360.
E hoje nós temos algumas operações de representação de imóveis da Europa, dos Estados Unidos e do Panamá especialmente, para venda aqui no Brasil e em outros lugares, e naturalmente projetos importantes aqui do Brasil, todos acima de 10, 20 milhões cada unidade, são coisas de alto padrão de verdade, que nós levamos para o exterior e para o interior do Brasil. Então, temos essas operações e culmina essa informação, levar dados, levar informação, levar treinamento no CIM 360. E o quanto você aprendeu com essa tua primeira perda, né? Porque você chegou lá. Infelizmente não foi possível por alguma regra do jogo. 9 meses estrutura da operação. Então, o quanto você aprendeu para falar, não, o próximo eu vou acertar. E com certeza você deve ter acertado vários depois. O ponto é o seguinte, eu não errei, né? Foi uma circunstância política, financeira do Brasil 2015. que mudou a regra. Sim. O Brasil foi rebaixado, isso não está sob meu controle, não está sob o nosso controle, e sofremos esse pênalti. Mas o erro a gente sempre aprende. Eu prefiro não errar para não aprender, eu prefiro aprender acertando, porque a gente aprende muito mais. Mas eu digo para minhas filhas, os erros que vocês vão cometer, eu já cometi todos. Então, alguns mais de uma vez. Então, presta atenção nos mais velhos, nos mais experientes, e eu sempre me relacionei com pessoas melhores que eu e mais experientes. Porque aí eles dizem assim, Heitor, não vai por aqui, eu já fiz isso, deu errado. Ou não vá aqui porque eu acho... Escute os mais velhos. Cria uma escutativa, né? Não deixa aquele negócio de entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Respeite a opinião. E no mínimo respira. Escute isso. E entenda, mas Exatamente. Não descarte. Sempre fica com aquela memória. Exatamente. Como que os dados ajudaram a formar a sua opinião, essa sua experiência, essa sua trajetória? Você sabe que no CIM 360 nós desenvolvemos uma metodologia própria, para esse ano principalmente. E temos um manual para o instrutor. E no manual diz o seguinte, você tem autoridade ou autoralidade? E qual é a diferença? Vai exatamente ao encontro da sua pergunta. Autoralidade isso aqui é uma xícara preta. Fato. Eu não gosto do preto, é a minha opinião. Então, isso é a minha autoralidade, isso é a autoria minha, e a autoridade é o dado. Então, como é que construiu a minha carreira? É o seguinte, contra dados e números não há argumentos. Sim. Então, não venha me dizer, porque o mercado... E aí, uma questão importantíssima é que nós temos 4 tipos de dados, indicadores que são distribuídos ao mercado e são postos na mídia. Todos estão certos, porém, cuidado, analise quem está dizendo. Não que está mentindo, mas do que está tratando. Eu vou dar um exemplo. A Associação Brasileira das Incorporadoras, a ABRAINC, ela toda hora publica dados, informações de mercado, cresceu, vendeu, terá lançamento, etc. Aumentou o preço 2%, vendeu, venda 40%. Que imóvel é esse? Só lançamento. FIPZAP, que imóvel é? Os que estão anunciados no portal OLX. São fidedignos, está tudo certo, não tem nada de errado. Só que aumentou 12% a venda aqui, aí o outro diz que aumentou 13%. Afinal, qual é a verdade? Não, dos lançamentos foi um e dos usados foi outro. Aí a ABCIP, Associação Brasileira Crédito Imobiliário e Poupança, Mercado Financeiro, divulga o índice de imóveis, de índice geral de preços do financiamento, certo? Que imóvel é esse? Os financiados. Se eu não comprei imóvel novo, se eu não anunciei no OLX e se eu não financiei, o meu imóvel está fora dessa lista. Sim. E não é só o meu. De muitos. Então, há de se respirar. Isso aqui é dos novos, isso aqui é dos usados, isso aqui é dos com financiamento. E aí tem o das locações. E aí vai. Eu cruzo esses dados. E eu analiso a tendência de mercado dessa maneira. Não sou nenhum especialista em análise de dados, mas a minha equipe faz isso. Esta é a importância dos dados. Aí você soma isto. Por exemplo, nos Estados Unidos, você não pode anunciar um imóvel sem preencher 4, 5 requisitos. O primeiro deles, você tem que ter exclusividade no imóvel. Aqui não tem exclusividade, mas é um erro de conceito. O que é um erro de conceito? Todo mundo acha que exclusividade, o proprietário diz assim, eu não vou lhe dar exclusividade, porque só você vai dar, eu vou dar para 10 corretores. Meu amigo,
Exclusividade não é isso. Exclusividade é o seguinte, Fabiana, Isso. Fabiana, você vai cuidar do meu imóvel. Você vai olhar a documentação, você vai fazer a diligência, você vai tirar foto, você vai fazer vídeo e vai divulgá-lo. Qualquer corretor do Brasil e do mundo pode comprar com você e dividir a comissão. Sim. A gestão completa, né? Mas, se tem 10, vamos realizar aqui 10 imobiliários. Se cada imobiliário tem 10 corretores e cada um deles for visitar a sua casa, são 100 pessoas estranhas que vão entrar na sua casa. Sim. Saber a sua rotina. Se você tem filho, se não tem, que hora chega a faxineira. E não raro, a casa não está pronta e vai chegar, tem calcinha estendida, tem cueca pendurada, tem pano de prato ali. Enquanto que se tiver uma pessoa cuidando, ô seu Dalton, nós vamos fazer uma visita amanhã com o corretor fulano de tal, o senhor pode ajeitar a casa que eu vou lá levá-lo? E aí a Fabiana vai com você mostrar o imóvel. Acompanhando sempre. Mas ela é É responsável. responsável. Ela que abre a porta, fecha a porta. Isso. Certo? Então isso é ter exclusividade. É. Ok? Muito bem. Então, primeira regra americana, exclusividade. Sim. Segunda regra, você tem que anunciar pelo preço certo do imóvel. O que é preço certo do imóvel nos Estados Unidos? Tem um range, eu já vou explicar já, que diz que essa casa vale de 326 a 380 mil dólares. Você não pode anunciar nem menos nem mais que isso. Aqui o imóvel vale 1 milhão, não, bota 1,5 milhão aí que eu vendo por 1. É. Então, perceba que olha o número que eu dei aqui, o índice lá que está lá anunciado por 1,5 milhão está errado o valor, tá certo? Muito bem. Terceiro item, quando eu vendo ou alugo, eu tenho 24 horas para tirar o anúncio. Aqui não há esse prazo. E aí, quando você dá o seu imóvel para 10 imobiliárias, as 10 fazem o anúncio, cada uma com um valor diferente. Por que ela faz um valor diferente? Quando eu for indexar lá no portal, se é 1 milhão, eu botar 999, o meu, pelo menor preço, ele sobe. É isso aí. Tá? Então, você botou R$1.000 a menos, você botou 2.000, eu botei 1.000 a mais. Dá um reflexo no preço de novo. O mesmo imóvel com 3 valores diferentes. Lá não pode. A terceira regra é o seguinte, então, você tem que tirar o imóvel. Quando o cara aqui não tira, ele faz o fishing, pescando. Daqui a 6 meses, eu ligo, seu Dalton, tem um imóvel que... Não vendi ele ontem, mas o que o senhor está procurando que eu tenho uma outra coisa para o senhor? Ele fica pescando, lead. Tá? Nos Estados Unidos, você vendeu, você tem 24 horas para tirar o anúncio. E a quarta obrigação, que é, você tem que digitar... A Fabiana comprou o imóvel, o marido dela chama fulano e tal, deu 100 mil de entrada, financiou 254 mil, tudo tem que estar ali. Toda a informação tem que estar ali. O que gera o quê? O range. Porque isso aqui é o preço de venda. Isso é real, porque os não é preço anunciado. Que você usa hoje pelo portal não é o preço que vende, é o preço que está anunciado. Historicamente, sabe qual é o desconto? 11%. É, na exato. média. Qualquer imóvel que está ali no portal, com certeza, tem uma margem de negociação e acaba rolando, né? Tem casos que vai a 22%. São dados até, vamos dizer assim, não certos, né? Não certos. Eles não são fidedignos. A culpa não é do portal. Que o portal não consegue dizer, porque nós não temos essas regras, o portal não consegue dizer e exigir que o cara tenha um range mínimo lá. Até porque, o que é valor, o que é preço? Minha mãe mora no apartamento 302. O meu sonho é morar no 303. E o dela também. Esse imóvel, a avaliação média de mercado dele é 500 mil. Se o dono pedir 1 milhão e eu puder comprar, eu vou comprar, porque para mim ele tem valor. Agora, para você ele tem preço. Eu não vou pagar 1 milhão um apartamento que vale 500. Sim. E o que define o preço de imóvel é só uma coisa. Alguém comprar. O preço de um imóvel é o preço que alguém está disposto a pagar. Então, eu participei de um videocast outro dia e um internauta perguntou assim, Heitor, mas como é que eu convenço o cara que o preço que ele quer está errado? É simples. Você diz para ele que o preço dele está errado, obviamente você já fez isso, mas você mostra para ele o seguinte, exemplo, 600 mil, mas eu quero 800, o senhor não vai vender. Não vendo por menos. Legal. Então, o senhor procure outro profissional, porque o senhor vai tomar o meu tempo, porque eu não vou fazer o esforço, anunciar, tirar foto, né, que não vai vender. Então, essa é a primeira prova de você argumentar com esse cidadão. Obviamente, depois de mostrar para ele que vale os tais dos 600. Mas a segunda argumentação é a seguinte, o senhor quer colocar ali, o senhor está ciente que vai demorar para vender ou não vai vender? E aí, parado o que acontece? vai agregar... Ele leva 8 meses, 1 ano, não vende, aí ele baixa o preço. Se ele tivesse baixado o preço, ou ainda, não é baixar preço, aliás. Se ele tivesse vendido pelo preço que vale, ele teria vendido 6 meses antes. Desculpa, só para complementar. Parado, ele vai ter um
sério prejuízo, porque vai ser manutenção. Se ele está morando, ainda vá. Mas se é um imóvel ou desocupado, ele tem condomínio, IPTU, manutenção. O dinheiro que podia estar no bolso investido. Ele, ao invés de receber, está gastando. E outra coisa, e o que acontece também? O mercado que a gente fala que é multi, né? Tem vários corretores trabalhando, existe uma concorrência muito grande. É uma forma do corretor mais agradar, colocando um preço lá no alto, aquele proprietário, às vezes para conquistar uma placa, para conquistar ali o carisma do proprietário, falou, não, aquele corretor é o melhor, ele passou o melhor preço. Então, e isso é um erro, né? Melhor preço é o preço de venda. Mas para o proprietário o melhor preço é o mais alto. Entendi isso que quer dizer, mas aí tem uma questão mais complexa. É natural e recorrente no mercado para captar imóveis assim, faça a sua avaliação de graça. Ele não faz a avaliação de graça. Ele diz assim, se você me der o imóvel para vender, eu faço a avaliação. Sim. Ele não faz uma avaliação, ele faz uma opinião de mercado. Quer dizer assim, ele fala num folhinho de papel, isso aqui vale 600 mil. Isso não é uma avaliação de imóveis, isso é outra coisa. Avaliação de imóveis é prerrogativa do corretor de imóveis, que fez um curso de avaliação de imóveis, que está inscrito no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que são 52 mil pessoas. Para mim, deve ter umas 100 mil, 100 mil profissionais avaliadores, mas só 52 mil estão inscritos. Por quê? Porque não viram valor nisso e tem um enorme valor. Você estando nesse cadastro, você tem autorização legal para emitir um parecer técnico de avaliação mercadológica, que é um documento extenso, profundo e uma real avaliação de mercado. Obviamente, você não vai fazer isso para uma casa lá, que está aqui um apartamento, para botar aqui para dentro de casa, porque você tem experiência para avaliar o imóvel. Legal. Mas o cara sempre diz assim, está querendo vender mais caro para ganhar mais comissão. Você está querendo vender mais barato para vender mais rápido. Ou seja, ele nunca está de acordo com o valor que o corretor de imóveis informa. Por quê? Porque 600 mil. Bicho, faz a argumentação. Mostra a média de mercado. Sim. Mostra que o imóvel dele é zero, ele tem 35 anos. Mostra que eu não dá. Eu vou lhe dar um caso. Eu representei um fundo de investimento, eu tinha 496 imóveis em 156 cidades. Aqui em São Paulo, na Bela Cinta, tinha um apartamento que a Justiça, a avaliação da Justiça, 1.412.000. No prédio, tinham 10 apartamentos à venda. Esse 1.412.000 do fundo, ocupado, tinha que entrar na Justiça para tirar a pessoa de dentro. Okay? Nada demais, é do jogo. Só que tinham 10 imóveis lá, no mesmo prédio, para ocupação imediata, o mais caro 1.210.000. Me deu uma razão para eu pagar 1.400.000, que está ocupado sem eu poder ver o imóvel, em detrimento de comprar outros 10 com 1.200.000. Sim. A Justiça disse, tem que vender 1.410.000 porque tem uma avaliação de 1.400.000. Esse avaliador não considerou que tinha 10 a 1.200.000. E mais, a média histórica de desconto na venda de imóveis é 11%. Pode ir a 20%, pode ir a 6%. 1.210.000 na média de 10 imóveis. Tá? Vamos fazer uma continha de padeiro, 1 milhão. A média deles anunciados é 1 milhão. Portanto, o valor de venda deles é 890.000. Então, você tem que partir da avaliação de 890.000, que é o preço de venda. A Justiça é induzida a erro porque vai uma avaliação de 1.410.000 porque um abençoado resolveu dizer que é bonito. E não olhou essa realidade. Então, esta é a questão e a dificuldade do valor de um imóvel. Vale o que as pessoas pagam e o que faz um imóvel vender são 6 coisas, invariavelmente 6 coisas. Localização, 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 localização e preço. Certo. Preço certo é o preço que alguém vai pagar. Eu tive uma história na minha própria casa que as avaliações foram bem distintas de 3 corretores. Eu liguei para os donos, tomara que eles não podem escutar. Sim. É melhor que escutem para ver se melhoram, né? 3 corretores, eu falei, eu quero, como eu tenho uma amizade com eles, eu quero o seu melhor corretor na minha casa. Beleza, estou mandando. Valores assim, diferença de 500 mil reais um para o outro. Aí você fez a pergunta por quê? E eu falei, não, acho que está muito alto, não, melhor baixar um pouquinho. Tá bom. Assim, perdidos, né? Sem nenhuma regra. Vamos lá. Quem faz um curso de avaliador de imóveis, ele faz isso que eu lhe falei. Quem faz essa opinião faz
E outra coisa, hoje tem ferramentas excelentes que ajudam nessa situação. Excelentes Problema ferramentas. das ferramentas que fazem aquilo que eu acabei de falar, a média dos anúncios. Mas já é um horizonte, É um que passo. nem o horizonte que eles estão usando. Então, Tô dizendo faça da isso, cabeça. aí, faça isso, bom, tenha uma noção É. do que está sendo anunciado. Bom, agora eu vou fazer isso aqui, agora eu vou analisar. Qualidade do imóvel, se está despencando, se não der, isso é outra coisa. É. Mas se basear que esse é um erro que a sociedade brasileira está induzida a erro, de assim, entre aqui e eu lhe dou o valor do seu imóvel em 10 segundos. Isso não existe. É. Inteligência artificial, meu irmão, a inteligência artificial não vai dizer para você, pelo menos nesse momento, você tem aqui um paredão, rocha, prédio aqui, ó. Esse apartamento aqui, ó, que não pega sol, está diferente para uma rocha, não pode valer a mesma coisa que esse. Nunca. E a inteligência artificial faz a média, porque ela não sabe para que lado ele está. Exato. O corretor de imóvel sabe. E ele, obviamente, vai dizer assim, isso aqui, primeiro eu não compraria, né? Porque esse apartamento vai mofar, vai ficar... e vai perder valor. É. Então, essa sensibilidade, ela está... você tem que ter preparado para isso. Não é dar uma opinião. Opinião a minha avó dá. É. Né? Sim. E essa questão, que para mim é uma estratégia inteligente, mas é um erro para mim, ou é um erro, ou é um acerto, mas não é inteligente, me dê o seu imóvel que eu faço a avaliação. Não funciona para os dois. O proprietário tem uma avaliação, pode ter uma avaliação, para não ser radical, pode ter uma avaliação que esteja torta. E aí demora para vender, ele reclama do corretor e ele começa a dar, aí ele chama 10 imobiliárias, tem 10 avaliações. Qual é o preço que ele vai vender? Mais alto, mais baixo ou a média? Ele não sabe. Não sabe. 10 pessoas, no seu caso, 3 deram valores diferentes. Diferente de 500 mil, meu querido, eu não sei qual é o valor de uma... Sobre 100 milhões, de 500 mil Exato. é troco. Agora, sobre 2 milhões é uma diferença descomunal. E tira o seu imóvel do mercado. É. E são clientes, são proprietários que não estão no mercado imobiliário como eu estou e ter uma noção. Não, eles estão perdidos. E quanto mais dinheiro no bolso, melhor. Então, eles falam, opa, legal, esse aqui é o melhor. E é um erro. E acaba também, ele no começo se agrada com aquele corretor, mas aquele corretor não consegue nem levar uma pessoa para visita. Já o outro que colocou um preço certo, ele já tem pessoas para mostrar. Se você pegar hoje o mercado de aluguéis, uma casa, um imóvel bom, a um preço bom, não dura 24 horas. É verdade. É impressionante. Depois podemos falar disso, por que disparou a locação e o Eu ia valor da locação. perguntar isso, mas você pode Que nos agora, falar, se pode. você me chamar de senhor, eu já disse para Ai, não me chamar de senhor, é a desculpa. quinta vez que ela faz isso. Desculpa. Depois que o cara chega numa certa idade, tem essa coisa, mas é Não, educação. mas também me chamam Mas de é educação, senhora e mas eu é fico com a educação. sensação... É esquisito, não é? Eu fico muito, me sentindo Mas a gente muito... entrando nessa fase já. Mas é educação, eu lhe agradeço. Vamos lá. Existem no Brasil 212 milhões de habitantes, 72 milhões de domicílios. Desses, 23% estão alugados. Por que está crescendo o valor de aluguel e cresceu nos últimos anos? Por conta do cenário todo? Então, eu não vou nem no cenário todo, porque o cenário todo é o cenário todo, mas vou em alguns itens, tá? Primeiro, este ano vai faltar 50 bilhões de reais de crédito para financiamento imobiliário. Portanto, o crédito apertou. Crédito Está mais nas difícil para você alturas. conseguir vender. Mas aí está. A taxa Selic está em 15, nós estamos falando de setembro de 2025. Sim. A taxa de juros está em 10, 12 e Minha Casa Minha Vida é 4. Tá? Minha Casa Minha Vida, então, fica para o lado. Mas a taxa de juros, ela não é só que impediu por causa dos juros. Tem menos dinheiro no mercado. Tem menos dinheiro no mercado, a oferta de querer dinheiro é maior. Sim. E o banco diz assim, eu estou com pouco dinheiro. Entre o Dalton e a Fabiana, aí eu vou pegar o nem é o Triple A, é o 10-Way. Se você tiver eu vou nele. Ok? Porque eu tenho pouco dinheiro para prestar. Muito bem. Então, essa é a primeira razão. A segunda tem muita gente que não tem esse acesso ao crédito mingou e tem muita gente que não quer mais comprar imóvel, quer alugar. E, de outro lado, quem
o melhor momento para ganhar dinheiro é crise. Né? Problema. Eu adoro o problema, que é onde tem dinheiro. Muitos investidores comprando imóveis para alugar. Então, o preço de imóvel... Perceba o paradoxo. Esse ano, pararam os lançamentos. Diminuiu muitos lançamentos imobiliários. Enquanto a partir das vendas aumentaram. Sim. Nós temos estoque, nesse momento, de setembro de 2025, para 12 meses. Se todo o Brasil parar de construir, tem imóveis para vender por 12 meses. O estoque ideal, um cenário ideal, seria 8 meses. De 12 não tem nada demais, estamos bem de estoque e continuam vendendo. Deu uma refriada na construção, não é por causa do juro dos 15% ou do juro 10% para financiamento imobiliário. É do dinheiro para construir. Eu achava que era por causa de toda a economia do Brasil. Não. Quando eu vou construir, eu preciso de dinheiro. Eu tomo dinheiro aonde? Eu tomo dinheiro, obviamente, em bancos e tal, mas eu tomo dinheiro do financiamento à produção, que a gente chama, que vem do FGTS, do SBPE, que vem de LCI, enfim, um monte de instrumentos. Só para vocês terem uma ideia, esse volume de dinheiro é 2,4 trilhões de reais, só de funding para o mercado imobiliário. E nós emprestamos no ano passado 60 bilhões de dólares, aproximadamente 326 bilhões de reais foi de financiamento imobiliário no ano passado. Emprestado. Entrou 2,4 trilhões. Onde é que está esse dinheiro? Na construção. Então o banco está sem dinheiro. A poupança hoje tem só 700 bilhões. Deveria ter um pouco mais de 1,5 bi. Mas a molecada não investe mais na poupança, não sabe o que é poupança, né? Ela entra no aplicativo e aplica ali. Sim, está indo para outros caminhos, né? Mais interessantes. E aí o que acontece? Esse dinheiro que não tem da poupança, o banco tem que buscar em algum lugar. Então ele emite, por exemplo, a LCI, que é a letra de crédito imobiliário. Sim. Ele emite para você comprar, a gente compra, o que ele faz com essa letra? Ele empresta para o mercado imobiliário. Isso. A LCI disparou nos últimos 3 anos, como um instrumento muito forte, por conta em detrimento dos que caíram. Mas esse movimento de um montão de dinheiro para o mercado imobiliário, produção, ele não se reflete na venda porque falta dinheiro aqui de financiamento. Porque esse dinheiro que entra aqui é para agora. Esse aqui é para 20 anos, 30 anos. Então, há um descompasso do crédito do dinheiro disponível, por isso que as empresas pararam de construir, diminuíram os lançamentos, está tudo pronto, projetos aprovados, está tudo redondinho, porque o custo de dinheiro está muito alto. E aí há um movimento de migração para o aluguel. As gerações mais novas, que não, elas pensam assim, mas eu vou pagar uma prestação desse tamanho? E aí o jovem tem uma... quanto mais jovem, mais longe você vê 10 anos, né? E quanto mais velho 10 anos é amanhã, né? Os jovens vão pagar 30 anos, vão pagar 20 anos. Ele não raciocina que ele vai pagar aluguel 20 anos, mas qual é a diferença do aluguel? O vizinho de cima fez barulho, eu vou me embora. Vou embora. E se eu tiver com o imóvel comprado... É a mesma coisa quando você está namorando e está casado. Namorando, brigou, vai embora, vai os dois para cada um lado. Casou, você fica pensando 300 vezes, né? Mais ou menos uma relação dessa. Então, o aluguel cresce por causa disso e, obviamente, cresceu o valor do aluguel porque aumentou a demanda. E todo ano comete um erro a imprensa, diz assim, aumentou o aluguel 12%. Quando vira o GPM do ano... É de quanto? Reajusta o imóvel. Então, não é que aumentou, teve um reajuste dos contratos existentes. Não é o novo aluguel que aumentou o preço. Às vezes sim, mas não na mesma proporção. Repito, quem dá o dado, qual é a fonte e o que ele está usando. Sim. E agora está vindo também um afunilamento aí do fisco em cima dos proprietários, investidores, para declaração, que, claro, hoje é obrigatório, mas muitos deixam declarar, porque não existe vantagem ao inquilino. Eu vou pagar o aluguel, mas você me dá por fora que eu não declaro. Isso aí. E aí, mas agora acho que a exigência está vindo grande, pelo menos está uma falação sobre isso. No CIM 360. CPF lá do imóvel. Isso, você vai ter que Cadastro Imobiliário Brasileiro. Vai vir no seu imposto de renda. Então, no CIM 360 nós vamos fazer um painel sobre a reforma tributária, o impacto nos imóveis e o cadastro de imóveis brasileiro. Porque isso parece uma loucura, o Estado querer controlar. Óbvio. Não faz sentido você ter uma propriedade rural. Vou pegar esse exemplo que é o mais clássico. Você tem registro no cartório, você tem registro no INCRA e no CRA, que não é o Conselho de Administração, é o Cadastro de Registro Ambiental.
Você tem 3 números para o mesmo imóvel, 3 registros, 3 lugares. Por quê? Tem que ter um lugar só. Então, você está lá no INCRA, você está no meio ambiente, você está na escritura. Então, o carro, há uma defesa que foi feita há muito tempo, o imóvel podia ser que nem o carro, tem um DPVAT, desse tamanhozinho assim, um DUT, e está resolvido. E isto, todas as informações, obviamente, já declaradas no cartório. Então, esse movimento da reforma tributária vai ter um impacto brutal, vai aumentar o valor do aluguel, vão aumentar os valores dos condomínios, das vendas, porque a Receita Federal veio para cima de todo mundo. E isso não é uma questão do governo A, B ou C, isso é uma questão de Estado. O Estado, a mão forte, arrecadatória, a fúria do Estado, ela é incontrolável. Mas, notadamente, o cadastro de imóveis brasileiros é uma providência muito útil, relevante, porque daqui eu sei um imóvel lá no interior do Pará, a quantas ele anda. Sim. Então, isso é muito importante. E vamos falar um pouco do CIMI, né? Exatamente. O portal SP Imóvel teve esse convite para essa parceria e eu acho que o modelo do CIMI, que a gente até acompanhou ano passado, mas não estávamos lá, nos interessou bastante por ser algo diferente do tradicional. Então, Heitor, eu gostaria que você explanasse um pouquinho para a gente mostrar para os nossos corretores, nossa audiência, o quanto vai ser importante participar desse evento. Bom, CIMI quer dizer Congresso Internacional do Mercado Imobiliário. É o único congresso internacional no Brasil. Chama 360 porque ele é 360 graus. Quando eu criei o evento, primeiro eu fiz esse evento, eu criei ele em 2012. Quando eu fiz 2009, 10, 11, 12 até 2015, o Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis para o Conselho Federal de Corretores de Imóveis. E inventei o CIMI em 2012, quando eu criei a marca do Cofesse. Não sei se vocês conhecem a marca do Cofesse, fui eu que fiz. Ninguém é perfeito, né? E nós fizemos uma caminhada com 4.000 corretores de imóveis na Esplanada dos Ministérios. Fomos abraçar o Congresso Nacional num momento festivo, muito bacana. E não sei se vocês conhecem a ponte JK de Brasília, mas eu mandei construir a ponte JK para entrar no centro de eventos. Então, ninguém entrava sem passar pelo meio da ponte. Eu tenho 14.000 fotos de pessoas nessa ponte. E em 2015 eu parei de fazer evento, não queria mais fazer, jurei que não ia fazer mais evento na minha vida. Então, a gente nunca jure, nunca diga nunca. Pois é. E aí, em 2023, me incomodaram, me pediram e tal, eu resolvi voltar, mas eu queria fazer e fiz uma coisa totalmente diferente do mundo. Eu participo de mais de 35, 40 eventos internacionais, fora aqui no Brasil, e não tem nada parecido. O que a gente fez? Primeiro, eu não tenho palestras no evento. Nenhuma. Eu tenho oficinas. Quais são as diferenças, para quem não conhece, quais são as diferenças de palestras e oficinas? A palestra é abrangente, ela é informativa, ela é genérica. Nós podemos fazer uma palestra e falar de 25 itens, 150 países. A oficina não. A oficina, por exemplo, a palestra. Um podcast é feito, você tem que ter microfone, você tem que ter matéria, você tem que ter um simpático João lá do lado de lá, tem que ter um apresentador, tem que fazer maquiagem, tem que ter iluminação legal. Oficina, vamos botar o microfone aqui, bota isso aqui, pega isso aqui, bota isso aqui. E sai da sala, o podcast está montado. Na palestra, inclusive os podcasts que existem na Europa são uma palestra. A oficina assim, liga o microfone. Não, aperta aqui. Tira o parafuso. A oficina seria colocar a mão na massa, a prática. A prática. De corretor para corretor. Nós temos lá, para você ter uma ideia, tá? Nós temos 180 inscritos. E nós vamos tratar 96 temas esse ano. 96. Ano passado eu escrevi 93. Esse ano serão 96. Em 3 dias? Em 3 dias. E aí vem a sacada nossa. Nós vamos construir... Ano passado eu construí 27 salas. Esse ano eu vou construir 32. Num espaço de 30 mil metros quadrados. Nós vamos construir 32 salas com capacidade para 200 pessoas. Portanto, eu vou ter 6.400 pessoas por hora em sala de aula. Só que, como a sala tem 200 pessoas, essas outras pessoas aqui não vão poder assistir, tá certo? Então, esta mesma oficina, ela é feita de manhã e à tarde durante os 3 dias. São 6 oficinas pelo mesmo instrutor e o mesmo tema. Se perder uma, tem uma chance de assistir. Eu recupero à tarde. Os nossos instrutores têm 180 inscritos, estão 110 já selecionados, se não me engano. Uma curadoria. Como é que funciona? Heitor, eu queria fazer uma palestra. Não, nós não temos palestra. Qual é a diferença? Eu explico a diferença. Mas eu queria ser um instrutor, então. Entre no site, se cadastre lá, quero ser um instrutor.
Ato contínuo, você vai para a nossa curadoria, que faz uma varredura profissional da pessoa, pessoal no seguinte sentido: se ele fala mal de corretores de imóveis, que é o nosso público-alvo, se ele fala mal do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que é o nosso patrocinador master, a Melro é a nossa patrocinadora, se ele fala mal, ou ainda, se ele não é do bem, ele não é um cara para frente, vamos dizer, então a gente prefere não ter ele no evento ou conversar com ele. Aí ele é aprovado, nós temos no nosso plano de curadoria 300 horas de treinamento e preparação. Nós queremos uma metodologia própria, CIMI 360, e tem um manual do instrutor. Para você ser instrutor do CIMI, tem alguns pré-requisitos. Primeiro, passar pelo filtro da curadoria. Segundo, você tem que entender que nós não pagamos estado, alimentação, passagem e honorários. Todos são voluntários. Vem da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina e do Brasil, 100% voluntários. Porque ou você acredita no movimento que nós estamos fazendo para a transformação do mercado imobiliário, ou você simplesmente vive de dar palestra e não ter nada de errado com isso. Cada um na sua. Você não é obrigado a fazer nada. Ah, mas eu vou gastar do meu bolso? Pois é, meu amigo, é assim. Teve ano passado, um instrutor veio dos Estados Unidos e disse assim para mim: Heitor, se você tivesse me pago $50 mil, eu não tinha ganho tanto dinheiro. Olha. 200 pessoas vezes 6 são 1.200 pessoas aqui, ó. Pra você. Lá na aula é proibido vender produto. Você não pode dizer que você diz assim: eu sou o Zé da empresa tal. É o limite. Você não pode dizer: nós fazemos água, chocolate, vendemos carro. Não pode, é proibido. Está em contrato isso. E ninguém fez isso. Mas sai da sala de aula, aí você se vira. E é bacana, porque, e aí todos disseram: todo o público de vocês é muito sênior. Tem gente que com 40, 50 anos de carreira. Lá não tem amador. Teve gente que fez 19 oficinas ano passado. Então, 32 salas com oficinas práticas de 50 minutos. 2 por dia iguais, beleza. Aí nós temos 2 palcos, um palco internacional para apresentação de projetos internacionais. Nós temos acordo com mais de 60 entidades pelo mundo e estamos convidando-as para virem apresentar projetos de lá. Então, porque o exterior quer vender para a gente. Sim. Comprar daqui é outra vibe e a gente está trabalhando nisso. E temos um palco Brasil para apresentar projetos brasileiros, fazemos um match, porque vem aí, só da Flórida, vem 9 entidades associativas de lá de corretores de imóveis. De Portugal vem a CILA, que é a Confederação Imobiliária Latino-Americana, com 18 países. Nós devemos ter uns 22, 23 países no evento. Então, esses 2 palcos apresentam seus projetos respectivos e é o lugar para você ter seu pitch de venda. E temos uma feira de produtos e serviços, né, naturalmente, mas o ápice do CIMI é a Arena 360. O que é a Arena 360? Você imagina um octógono com 650 pessoas dentro, um palco 360 graus, nós somos 360, e a parede é um painel de LED de 6 metros de altura. Las Vegas vai estar no AMB, então. O ano passado nós fizemos um domo, Sphere, que era a réplica da Sphere. No ano passado fizemos isso. Nossa. Que é literalmente a Sphere. Então, ficou lindo. Depois, no site nosso lá, cime360.com.br, tem o Aftermovie. Dá uma olhada lá, vocês vão ver o que a gente fez. E esse ano ela é parede, mas são 6 metros de LED do lado de dentro e do lado de fora. Imagina a marca lá, SP Imóvel Cast, seu rosto, enfim. legal. Proporcionalmente, a pessoa mais alta que vai estar no evento deve ter 2,10 metros. Ele é 3 vezes mais alto do que uma pessoa, a mais alta que vai estar lá. Então, é ali que a gente vai pegar todos os dados que a gente tem de mercado e vamos jogar ali. Dentro da arena vai ser a abertura do evento, primeiro dia, claro, que você perguntou dos horários, ele começa às 8h30, vai até às 18 horas. Durante os 3 dias, 23, 24 e 25 de outubro, no Distrito AMB. Agora, dentro da arena, o primeiro dia tem a apresentação, a abertura, tá lá. Eu vou fazer uma apresentação do mercado 360 graus, mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, com dados atualizados, é claro. Sim. E à tarde teremos o FIT, o primeiro Fórum Internacional de Tokenização Imobiliária. Isso à tarde na quinta-feira. No dia 23. 23. Dia 23. Então, nós vamos ter um fórum de tokenização imobiliária que vai explodir no mercado imobiliário. É um negócio assim, muito complexo, as pessoas não conseguem entender. Então, nós vamos fazer um fórum trazendo gente do mercado internacional de vários países para falar para a gente aqui
como é que funciona esse negócio. E o Brasil, para quem não sabe, está entre os top 10 do mundo em tokenização imobiliária. Os Estados Unidos são o 28º, para vocês terem uma ideia. E os Estados Unidos está atrasado no PIX e no DREX. Por quê? Porque há um temor do mercado do governo americano de, se isso for feito, vai dar um reflexo no dólar, negativo no dólar muito grande. O dólar vai perder valor. Então, isso é uma outra história de economia internacional, mas macroeconomia, mas é o que está na pauta por aí. Nós faremos um evento dentro do CIMI, o CIMI Imóveis Públicos, para tratar do uso, de valorização e desenvolvimento de imóveis públicos. Durante o dia inteiro, no dia 24, com autoridades, gestores, vamos falar sobre uma auditoria que foi feita pelo Tribunal de Contas da União sobre a Secretaria de Patrimônio da União, que tem 722 mil imóveis, 17.559 imóveis precisando de regularização, 320 ocupados, 720 vagas e por aí vai. Para que vocês saibam, 50% dos imóveis do Brasil estão irregulares. Precisamos de regularização fundiária. Ou regularização. Por exemplo, morreu minha avó, sim, e o inventário não foi feito, ou foi feito, não foi registrado. Isso é um imóvel irregular. Sim. Sim. A gente tem falado muito aqui sobre isso. Muito bem. Aí nós vamos ter, então, aí lá nesse fórum tem isso, como criar um fundo de investimento imobiliário com imóveis públicos. Nós temos um acordo com a Ouro Turismo, somos apoiados por eles, até porque o Conselho Federal de Corretores de Imóveis tem um protocolo de intenções com o Ministério do Turismo. E eu sou coordenador desse projeto. O que diz? Que nós temos que promover o mercado turístico imobiliário no mundo. Por isso que é uma das razões que eu levo projetos para o exterior nesses 35, 40 eventos que a gente vai. E aí, então nós temos um painel ali, com o apoio da Ouro Turismo, dizendo o seguinte: os imóveis públicos como vetor de desenvolvimento do turismo. Tem muita área, tem muita praça, tem muito prédio, tem muita coisa, tem muito museu, que é público, está lá tirado e a gente pode mexer em desenvolvimento turístico. Tem um painel sobre revitalização de centros urbanos, que é com o BNDES, a Caixa e o BNB, que tem muito dinheiro para isso, mas tem que ser o projeto e tal. E a gente bate sempre no seguinte: não pode ser vista a revitalização de centros urbanos pelo viés do imóvel. Por quê? O dono do imóvel quer o seguinte: muda baixa o imposto e muda a destinação de comercial para residencial, que eu vou fazer um retrofit, vou fazer. Legal? Legal. Mas o dono do imóvel não pode olhar isso só com o viés do imóvel. Eu explico. Outro dia disseram para mim: pai, agora pobre vai morar no centro? O rico vai morar no centro? Vai, né? Então por que o pobre não pode morar no centro? E aí eu faço sempre a mesma pergunta em todos os fóruns que me apresento. Você tem uma empregada doméstica, você tem uma faxineira, você tem uma assistente, uma secretária que mora onde? Tenho, claro. Então você quer que ela chegue de bom dia, dona Fábio, bom dia, né? Você quer assim, só que ela saiu às 3 horas da manhã de casa. Sim. Deixou 3 crianças lá, a maior com 8, 9 anos ou 14, com o padrasto, com o avô, que a gente sabe todo o resto da história. Sim. Passa a mão nela no ônibus 150 vezes, tenta roubar o celular dela 40 vezes, e você quer dizer, bom dia, para cuidar do seu neném. Leva 2 horas para chegar? Se você conseguir pegar esse público, levar para um lugar decente, e o centro, esse é o ponto, ele tem que se tornar decente, não basta transformar o prédio, porque vai criar um lugar ruim de novo, só vai transferir o problema. Mas ele tem que ter ali urbanização, iluminação, segurança, tem que ter uma UPA, tem que ter um mercadinho decente, porque lá a venda cobra R$25 um litro de leite, porque é a única opção que ela tem. Sim. Não tem uma farmácia. Então, começa o processo de revitalização dos centros urbanos pela urbanização, depois é o prédio. Ou junto, mas eles não podem andar separados. Primeiro o prédio, depois a urbanização. Então, o BNDES, a Caixa, o BNB patrocinam, financiam essas operações para as prefeituras, para os estados, mas com esse viés. Não é simplesmente você fazer retrofit de prédio para transformar em residencial. Porque o conceito está torto. Tem que ser urbanização e tem que conversar essa revitalização com o urbanismo, tem que misturar idosos, jovens, enfim. É um processo de urbanização. Nós temos um painel sobre imóveis, desastres, imóveis públicos, né? Desastres, habitação popular e imóveis públicos. O caso do Rio Grande do Sul foi dizimado, cheio de imóvel público. Só o estado do Rio Grande do Sul tem 14 mil imóveis.
Vamos combinar que os 14 mil nem todos são para venda. Tem o prédio do Palácio Piratini, que é o estado do governo, a casa do governo, Palácio do Governo, que não está à venda. Mas tem uns 4 mil para vender, né? E poderiam ser usados para quando há um desastre desse. Então, é só um debate que nós vamos colocar à mesa. Tem outro debate sobre regularização fundiária, por óbvio, e um sobre a atração de investimentos usando imóveis públicos. A ONU Turismo tem um programa que está desenhando, talvez lance no CIMI, de financiar municípios, então o tomador do recurso é o município, que faça projeto turístico no imóvel público. Então, esse é um projeto que está aí, se tudo correr bem, a gente lança no CIMI. No outro dia, nós faremos um congresso, Global Real Estate School Summit, um congresso mundial das escolas do mercado imobiliário. Mapeamos em 172 países, 2.616 escolas que estamos convidando para dar uma chacoalhada no currículo. Inserir tokenização, leilão, consórcio, seguro, regularização fundiária, turismo e assim por diante. Teremos o CIMI Consórcios, para tratar, obviamente, do tema consórcio, que tem, nesse momento, 31 bilhões de reais depositados no Banco Central e 195 mil cartas de crédito prontas para serem usadas. E um dos temas, não existe contemplação garantida. Isso é mito. Isso é mito, mentira, né? Mito, e se alguém disser, está lhe mentindo. Agora, a inteligência na análise de um consórcio, que lhe facilita e lhe aumenta a chance de ser contemplado. Garantia é zero. Agora, a inteligência no mercado de consórcio, você fica olhando os grupos, quanto lance eu dou, isso tem muita inteligência. Isso existe. Agora, garantir, não. Então, esse é um dos temas. E a gente quer também travar, são 30 bi, se a gente conseguir levar 3 bi para o mercado, a gente já dá uma aliviada no crédito. E faremos também o CIMI Distressed Asset, que são os ativos de bancos. Os ativos de bancos são 80 bilhões de reais que os bancos precisam vender. O banco tem que vender imóvel, não pode ter imóvel. E a regra é, tem 2 anos mais 1 para vender. E hoje, se você atrasar 3 parcelas, o banco vai no cartório e toma o seu imóvel. Certo? E ele tem que vender por um processo de leilão, é um processo complexo, lento, mas ele precisa vender. Mas, Heitor, tem tudo isso. Então, a inadimplência no Brasil alta não é. É 1,2%. Se chegar a 2, o banco quebra. Mas é 1,2%. 0,4% foi o nosso crise. Mas por que tem tanto imóvel retomado? Porque a gente emprestou muito. Tem muito crédito, tinha muito crédito. 360 bilhões, só no ano passado. E esses imóveis que pararam de pagar não são de hoje nem do ano passado, pode ser de coisa de 5 anos atrás. Principalmente quando as taxas estavam mais baixas, né? Quando se emprestou muito. Agora apertou, então tem esse reflexo. Então, é paradoxal, né? A inadimplência é baixa, mas eu tenho muito imóvel aqui. Mas, ora, eu tenho isso aqui porque o Brasil é muito rico em emprestar dinheiro. Em 20 anos, nós multiplicamos por 100 o crédito imobiliário. Vou dar um dado para vocês, em 1980, talvez me falhe a memória, mas a Caixa não conseguia emprestar 8 bilhões de reais por ano. Era uma dificuldade danada. Hoje estamos emprestando 360 bi de reais. Então, é um dinheiro importante. E esses temas todos nós vamos tratar no CIMI 360. Por quê? Porque nós somos 360. Então, você quer saber como é que funciona, como é que mexe, como é que ganha dinheiro com o consórcio, com os bancos. Os bancos, por exemplo, nós estamos debatendo que eles paguem comissão, honorários para o corretor de imóveis. Banco e governo fazem assim, a avaliação do meu imóvel é 100. Você tem um cliente, corretor? Tem, então traga ele, eu permito que você venda e que você cobre dele os seus honorários. Temos 2 problemas. Claro. O primeiro deles é o seguinte, a avaliação diz o seguinte, ele vale 100 mil, 1 milhão, tá? Ela está dizendo na avaliação, alguma avaliação que vocês viram que é 1 milhão mais comissão? Não, né? Portanto, a comissão está aqui, tá certo? Sim. Então, por que eu tenho que botar mais 5 aqui? Se eu boto 5, eu saio de mercado, se a avaliação é 100. Então, o banco diz assim, a avaliação é 100, eu vou vender ele por 95, você cobra 5 do cara. O cliente vai dizer, topo. Porque toda vez que você disser para alguém é mais, no leilão todo mundo está acostumado, mas corretor mais, na hora de pagar, fazer o Pix, ele começa a tremer. Não, mas isso aí é imóvel de banco, estava lá, todo mundo já sabia. Você não fez nada, então vou te dar R$5 e tchau. Isso é corriqueiro. E eu escrevi um artigo que bancos e o governo se apropriam dos honorários dos corretores de imóveis. Claro, está 100 aqui, tem 5 aqui, isso aqui não é dele. Então, nós estamos trabalhando nessa lógica e isso vamos colocar em debate, porque precisa ser resolvido esse problema.
resolve o problema do banco que precisa vender, resolve o problema do corretor de imóveis que traz um produto, traz um cliente quente para vender, resolve o problema do comprador que compra melhor. Ora, resolve tudo isso. E o lema do CIMI 360 que Deus me iluminou quando me deu essa frase, não se trata de vender imóveis, mas de mudar a vida das pessoas. Eu ia perguntar realmente sobre essa frase, porque eu já ouvi você falando essa frase. E serão quantas oficinas durante esses São 3 dias? 550 horas de oficina. Em quantos temas mais ou menos? 96. 96 temas. Aqui Direito você falou imobiliário, uns 20 pelo menos. Direito imobiliário, inteligência artificial, locação, marketing, consórcio, financiamento, regulação fundiária, marketing digital, chat GPT, são 96. Aí vai, 96. Eu escrevi uma vez, eu não lembro de novo. Então, lá. Ou seja, é um 360 mesmo para o corretor escolher ali onde ele, porque acho que ele não consegue ouvir ali todas. É o seguinte, você quer ver? Ó, ele vai escolher o tema que ele quer mais. Assim, o nosso mapa, ele abre assim desse tamanho que é assim. Então, eu queria ver essas duas aqui. Então, e esse ano nós tomamos um cuidado, que ano passado a gente, não é que errou, mas se passou nisso, a programação se repetia nos 3 dias, igualzinho. Esse ano nós vamos pegar essa aqui nós vamos fazer assim, ó. Desculpa, nós vamos fazer assim. Por quê? Porque essas duas aqui juntas, por exemplo, tinha instrutor que queria assistir do outro instrutor, não conseguiu, porque a dele sempre coincidia, por exemplo. Então nós vamos mexer nisso. Presidentes de entidades fizeram 2, 3 oficinas semana passada. Teve presidente de Cresce que fez 19 oficinas. Por quê? Porque não tem blá, blá, blá. Não tem clica aqui para ganhar um e-book, clica aqui para concorrer a uma mentoria. Não. Aulinha. Nós vamos lançar pelo menos uns 15 livros lá, sessão de autógrafos, da Sofia Martins. A da Sofia Martins, ela já esteve aqui também no nosso podcast. É a nossa embaixadora. Eu vi. Ela vai lançar, ela fez ontem o pré-lançamento no Conecta. Né? Isso, 50 tons de luxo. Ela fez o pré-lançamento ontem ali no Conecta, mas o lançamento oficial será no CIMI 360. Ela está animadíssima, ela é a nossa embaixadora. Então nós vamos fazer assim, não tem nada parecido com o que a gente faz, nem do jeito que a gente faz e por que a gente faz. Essa frase que Deus me iluminou é porque não se trata de vender imóveis. Porque vender imóvel é uma coisa que qualquer um faz, ou não, né? Que é o ticket mais alto que alguém vai construir, comprar na sua vida. E talvez o único. É a compra mais difícil. Historicamente, a média de venda de imóveis, de compra de imóveis de uma pessoa no Brasil é 1,3 na vida. Isso quer dizer que o cliente não tem recorrência. Então, o corretor de imóveis, a incorporadora e a imobiliária cometem rigorosamente o mesmo erro. O dia que você comprar o imóvel ou não comprar, ele faz assim você, ó. Eu falei ontem numa palestra, eu disse assim, vem cá, nós temos a informação toda do cliente. Onde é que ele mora, quantas vezes ele tem, se ele é casado, se é solteiro, quanto ele ganha. Minha sogra está morrendo, meu sogro vem morar comigo, meu filho quer um cachorro. E aí você pega essa informação, bota no lixo depois que o cara vai embora. Coisa mais difícil que tem hoje, a coisa mais importante que alguém pode ter de alguém são os dados, a informação. Você é o CPF do cara. Então vamos lá. Por que você não pega, eu digo assim para os corretores, por que você não pega os últimos 100, podia ser os 500, pega os últimos 100 contatos, 100 pessoas que passaram por você. Ah, mas o cara não me comprou, legal, disse assim, ô, seu Dalton, o senhor comprou, eu comprei, do fulano, o senhor está precisando de uma empresa de mudança? Está precisando de uma faxineira? Um encanador. Indica a faxineira e cobra dela R$50. Whatever. Mas existem empresas especializadas em limpeza, em vistoria, consórcio, seguro. O senhor disse que a sua filha é casada aqui uns 2 anos, passou um ano já lá, como é que está? Eu tenho uma oportunidade para o senhor comprar um imóvel para ela. Não, eu estou sem dinheiro, pô, compra um consórcio. Ele ganha comissão da empresa de consórcio. Para mim, os melhores clientes já estão na carteira do corretor. Ele sempre ele quer já o próximo. Conhece ele. Ele sempre quer o próximo. Os melhores estão aqui no celular, na agenda dele. A gente precisa concluir com aquela pergunta inicial lá que você fez. Sim. Que é... Heitor, por que o corretor de imóvel deve participar do CIMI 360? Primeiro porque o profissional que quer crescer e entender o mercado, ele tem que participar de eventos. Escolha o evento que você quer e você pode ir.
em primeiro lugar. Então, não é evento que você perca 100%, não há. Tem eventos que você não ganhe 100%, mas que você perca 100% não existe. Sempre tem uma troca, alguma coisa. A diferença do CIMI 360 são conceitos. Primeiro, eu vetei na nossa comunicação, se vocês prestarem atenção, a palavra networking e conhecimento. Não é que eu seja contra o conhecimento. Aqui no CIMI 360 você tem negócios e aprendizado. São coisas muito diferentes. Então, são as duas palavras-chave que nós temos no evento. Segundo, não há lugar no mundo que você tenha tanto conteúdo. E quando eu pensei no conteúdo, percebo o seguinte, o cara aqui em São Paulo pode ser especialista no Itaim, especialista em alto padrão, especialista em loteamento. 50 quilômetros de São Paulo, 20 quilômetros de qualquer outra cidade grande do Brasil, o cara não pode fazer isso. Porque não tem mercado para ele ser especialista numa coisa só. Então, quando eu pensei no evento, esse cara precisa saber o que é um BTS de logística, ele precisa saber o que é uma locação, precisa saber o que é direito imobiliário. Ele não precisa ser um especialista, mas esse cara no interior ele tem que saber de tudo. Mas ele precisa querer saber. Mas só tem um lugar que ele vai conseguir isso ao mesmo tempo, em 3 dias, é no CIMI 360. Então, a razão de uma pessoa querer sair da sua casa, quem é de fora de São Paulo, gastar hotel, gastar passagem aérea, seu tempo, que é a coisa mais preciosa e a mais escassa que nós temos, que todo dia diminui, esse estoque, ele tem que escolher, como eu disse, ele tem que participar de eventos. Tem o Conecta, tem um monte de eventos regionais. Vá nesses eventos, participe, assista no YouTube, veja esse tipo de podcast. Tem muita informação. A diferença é filtrar a informação. Como eu disse, tem informação, todo mundo fala, tem muito... Vocês recebem muita gente aqui. Quantas pessoas vocês já viram assim que eu acho que aí está faltando uma informação mais concreta, mais fidedigna e tal. Então, primeiro tem que fazer esse filtro. Sim. E porque nós somos o único evento 360, nós somos o único evento internacional. Você vai ter oportunidade lá de trabalhar com o pessoal, conhecer o pessoal da Flórida, o pessoal de Portugal. O ano passado, por exemplo, um amigo meu lá de Orlando, que comprou um stand no CIMI, ele captou um imóvel para vender em Orlando de um brasileiro. Então, não é só comprar lá. E todo corretor de imóveis, sem exceção alguma, já ouviu uma pergunta. Me arruma uma barbada? Você tem uma galinha morta? Né? E a segunda, pelo menos 50% deles já ouviram. Como é que é esse negócio aí de comprar imóvel lá fora? Lá no CIMI nós vamos dizer isso, não tem nenhum lugar que fala isso. Quer dizer, tem. Onde é que fala? Pequenos eventos. E aqui em São Paulo, que essas pessoas não podem vir, ou nem teriam como vir, gastar uma baita numa grana para um dia só para ouvir uma palestra dessas. Sim. Entendeu? E lá no CIMI nós falamos do mercado internacional, mercado americano, como é que você ganha dinheiro com o mercado americano, como é que se faz. Por exemplo, mas eu já fiz um negócio aí com o americano, mas os caras que não querem me pagar 50% da comissão, e não vão pagar, por uma razão muito simples, eles pagam o referral, que é a indicação. Se você aqui no Brasil indica um imóvel para uma imobiliária, você ganha o quê? A captação, que é a mesma coisa. Yeah. E lá fora, o que você faz? Você indica assim, eu indiquei a Fabiana. Você não faz mais nada, porque ele vai atendê-la lá. Então, só no CIMI 360 que tem isso. E eu não estou aqui me vangloriando, nada disso. E nós temos uma pegada, aí sim, vocês verão esse ano, e eu espero que depois do evento vocês digam assim, pô, Heitor, você falou lá, eu não acreditei, achei que você era garganteador, e não é verdade. Deem o testemunho de vocês depois do evento, ou no primeiro dia do evento, assim, a energia aqui é outra. Porque a energia começa, com todo respeito por mim, pela minha família que está envolvida nisso, e pelas pessoas que vão. O senso de pertencimento no CIMI, ele é muito grande. Os Cresces vão com comitivas. Ano passado, por exemplo, o Cresce Pernambuco mandou fazer agasalhos laranja, que é a cor do CIMI, escrito aqui CIMI 360, e andando em bloco. Que legal. O Rio de Janeiro levou 190 pessoas. Vestiu a camisa mesmo do evento. Literalmente. O Rio levou 190 pessoas, e essas 190 pessoas começaram a gritar lá na arena, no domo na época, ô Lele, ô lá, o Rio vem aí, o bicho, o palco meu. Então, assim, esta é a nossa diferença, a nossa energia, a nossa força. E o cara, nós não vendemos nada. É para você ir lá ganhar dinheiro, fazer negócio e aprender. Começa aprender. Que horas que começa? Ele começa às 8h30 da manhã do dia 23 de outubro, vai até o dia 25 no Distrito AMB.
De outubro, esse ano, né? Claro. Sim, esse ano. Em Santana, não é isso? Isso, no distrito Santana, em Zona Norte. Eu já fui em evento lá. É maravilhoso o espaço. Ele foi com uma concessão, eles É investiram muito- 1,5 bilhão lá na reforma, É também legal. muito bonito o espaço, tem estacionamento. Nós tem temos tudo só lá. 30 mil metros quadrados de área. E o SP Imóvel vai estar com um stand lá. Para a nossa audiência ter um cupom de desconto. Então, Tem um cupom de desconto. nos Bota na letra pedem aqui. lá, manda que a gente manda no direct o cupom de desconto. Sim. É isso. Não deixem de visitar a gente lá estaremos também. no stand. Sim. Ó, eu vou prometer por eles, tá? Se você usar o desconto deles para ir no evento, vai lá no lugar que vocês vão estar, vai ganhar um pirulito cada um. É isso aí. Heitor, quero agradecer Imagina. pela participação aqui. Foi muito valiosa. Muito obrigado. Estou impressionada como guarda tantos dados, Meu tantos Deus do números. Nós somos 360. Você quer falar do mercado português, falar do mercado americano? Aliás, português tem um tempinho, só vou dar um dado para vocês. Quando você faz 60 anos no Portugal, ninguém lhe tira do apartamento alugado até você morrer. Do apartamento alugado. E não pode reajustar o aluguel. Esse eu não sabia. Quando você faz 60 anos. Você comprou imóvel, financiou, não pagou, o banco lhe toma. Se você tiver 60 anos, só quando você sair, senão o banco não retoma o imóvel. E não pense que só tem malandro no Brasil. Tem um cara lá que comprou uma casa de 10 milhões de euros, e alugou para o sogro. Não pagou o banco, E não tirou ele. está morando de graça porque está alugado para o sogro. Só que ele que mora lá. Então não pense que só tem Sim. coisa aqui por aqui. Não, eu acredito que em todos os mercados a gente tem muito para aprender. Assim como a gente tem para aprender da Europa, do americano, eles também têm o que aprender com a gente. Nós somos o único país do mundo que tem a regulação para corretor de imóveis como nós temos. O COFES, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que é o sistema COFES, cresce com ele 27 regionais, tem 650 mil corretores, 74 mil imobiliários. Nós somos a segunda maior entidade do mundo, a maior da América Latina. Nenhum lugar no mundo se exige um curso de TT, que é Técnico de Transação Imobiliária, com 880 horas. Nem todo mundo faz, tem escolas que vendem diploma, que é uma tragédia, mas isso é outra questão. Mas a regulação e a fiscalização profissional que nós temos não tem no mundo. Aqueles que reclamam, o CREA só me fiscaliza, ainda bem. Porque se você está em dia, se você faz tudo que você tem que fazer e está tudo certo, ele vai fiscalizar o ruim também. Ruim. E o que nós temos a obrigação de fazer? Denunciá-lo no CRES, o CRES vai atrás das pessoas. Agora, o CRES não vai adivinhar. Sim. Então, nós precisamos ajudar para melhorar a sociedade, o mercado imobiliário Sim. e a qualidade dos profissionais que trabalham. E esse intensivo no CIMI É vai pra ser isso. melhor que esse TTI aí de 800 horas. É melhor ser a pretensão, mas certamente E ele o ajuda. corretor não tem que parar ali. Ali é um intensivo e ele tem que estudar todo dia. Exatamente. Essa é a minha... E um detalhe que eu esqueci de comentar, nós temos um cupom de desconto de 50% para estudantes. Opa. Obviamente, você vai ter que comprovar que é estudante, né? Não, Sim, porque óbvio. Sim. esse filme eu já vi, né? Mas quando você entrar lá, você tem que comprovar que você é estudante. Então, mas nós precisamos ajudar quem está começando. Sim. E a idade média dos corretores de imóveis do Brasil é 46 anos. Mesmo que ingressa, tem muita gente que ingressa na profissão depois do 30, 35, 40. E tem muito aposentado que vira corretor de imóveis. Muito gerente de banco aposentado porque tem a carteira de clientes. Então é um mercado muito diferente mas não é um mercado para curioso. Não é não. Não. Obrigada, Adalto, também pela sua Obrigado. participação. Volta Adorei. mais vezes. Com certeza. Obrigado pela presença. O CEO não é todo dia. Hein? Muito obrigado, é um privilégio, Fabiano. Muito obrigado pela Obrigada. gentileza, pelo Obrigado, convite. Obrigado a vocês pela E- audiência. Espero vocês lá no CIMI 360. Estaremos lá. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Até o próximo!